Anteriores. Oi, Si, tudo bem? Tudo bom? Você está me escutando bem? Eu tô. E vocês estão me ouvindo bem ou mais ou menos? Eu estou escutando bem. Pessoal, se alguém não estiver escutando bem, pode comentar aí que a gente vai dar um jeitinho. Mas a princípio tá tudo certo, Sil. Tudo bem com você? Vamos Tudo começar a bom. nossa conversa? Vamos, Brasil. Silviane, primeiro eu queria agradecer você por participar, aceitar o convite dessa série que a gente está fazendo, que é a Plano E, com pessoas que são trabalhadores da cultura, né? Trabalhadoras e trabalhadores. E fazer conversas que tragam proposições para outros mundos e para novos mundos, né? Para o nosso novo mundo. E também um jeito de ver isso é olhando para tudo que já foi feito também, né? Então, queria agradecer pelo convite. Eu vou pedir para você se apresentar brevemente e falar como que qual que é a sua trajetória até a tua participação no Casarão e no Coletivo Nacional do MST. Tá bom. Obrigada, Guilherme. Boa noite para todo mundo. Então, meu nome é Silviane, né? E eu componho o coletivo de trabalho do Centro Cultural Casarão, que fica no assentamento contestado na Lapa. Também faço parte do setor de cultura aqui do MST do Paraná e do Coletivo Nacional de Cultura do MST. A minha inserção no movimento se deu efetivamente, né, faz 10 anos. Mas eu conheci a organização quando eu tinha 18 anos, ainda estava lá em Maringá, no comecinho da minha graduação, e eu fui convidada a dar aula de dança para a primeira turma de alfabetização de jovens e adultos do finado Pronera, que era o Programa Nacional de Educação para a Reforma Agrária. Foi uma conquista Ah, muito grande do MST e do conjunto da classe trabalhadora, porque não favorecia só os assentados e acampados, né, da reforma agrária, mas todas as pessoas que tivessem no campo, né, fossem eles ligados aos povos da mata, das águas, para além da terra, né? Então, a primeira turma de alfabetização de jovens e adultos do Pronera foi no Paraná, na região norte do estado, em Querência do Norte, e eles foram conhecer a UEM, porque a universidade era o ponto de referência, vamos dizer, acadêmico, né, para sustentar o projeto. E aí eu fui dar aula e me apaixonei por aquilo e fui seguindo o movimento como eu pude por 12 anos. Eles aham. no período não entendiam muito bem o que é que uma professora e uma artista da dança poderia ter a ver, ou como professora sim, mas artista da dança, o que, que isso ia ter a ver com o MST? Mas como nada está parado, né? Tudo se move. A organização Sim. também, ao longo daqueles anos, foi se movimentando, né? Inclusive compreendendo a amplitude das possibilidades de relação da reforma agrária com outras dimensões da vida, especificamente com a arte e até com a dança, né? E aí houve uma brecha, um grupo de teatro de mulheres do assentamento Guanabara, que fica ali em Baú, estavam ensaiando uma peça, mas disse que precisava de alguém que ajudasse a mexer melhor o corpo, porque ela estava tudo dura. Aí alguém falou, mas menina, tem uma moça lá do Paraná, do norte do Paraná, que atormenta a gente há anos para poder contribuir com a organização. Quando me ligaram, não tive dúvida, né? E aí houveram então os primeiros contatos, ainda não era de forma orgânica, né? Eram contribuições mais pontuais, mas foi a partir de 2010 que eu me inseri organicamente, então, né? Contribuindo no setor de educação, mas também no de cultura, ajudando a elaborar projetos ligados à cultura e à arte para a reforma agrária, e trabalhando com formação também, né? Com os coletivos e setores do movimento, e foi assim, né? Bem Sim. Bom, brevemente. você falou há 10 anos atrás, você participa hoje do Coletivo Nacional de Cultura do MST e do Coletivo Estadual. Quando que esses coletivos Isso. surgem dentro do MST? Bom, aí o E, movimento. Desculpa. não, só para saber a história, né, do surgimento desses coletivos
e como que eles atuavam e atuam ao decorrer do Sim, tempo, né? isso. Bom, então, o movimento tem sua fundação em 1984, né? Foi inclusive aqui no Paraná que teve o primeiro congresso, o congresso de fundação mesmo do movimento, e depois disso se espraiou para o país, né? E naqueles primeiros anos, eu até trouxe um livro aqui para vocês, para quem tiver interesse, chama Sem Terra com Poesia. Estão conseguindo ver mais ou menos? Dá para ver mais ou Da menos, mas a Roseli gente Cal... pode postar também depois. Depois, beleza. Sem Terra com É, Poesia, da Roseli Caldarte. Ela, na dissertação de mestrado, lá na época, já estudava o movimento e a presença da arte dentro do MST. Mas o que eu quero reforçar com isso é que, no surgimento do movimento, então, embora a arte já fosse presente com a música, com as rodas de contação de história, os causos, a poesia, né, com todo esse histórico de referência da produção artística revolucionária, socialista, né, de todas as experiências do mundo, né, ela não era uma estratégia política clara. Então, a arte estava presente dentro do movimento com as místicas, né, que é uma expressão ou uma manifestação muito forte presente dentro do MST, né? Quem já participou de alguma atividade mais orgânica do movimento sabe que nada começa sem uma mística, tem uma né? Que está mística. para além daquele momento, né? Que quase beira uma encenação, né? Tem gente que estuda e diz que é quase um teatro épico, que a mística é um teatro épico, mas que é uma mística de mobilizar e sensibilizar as pessoas para a luta, para aquele dia de desafios, de estudo, de trabalho, de fazer coisas, né? E, enfim, então, embora já houvessem essas expressões e esses momentos em torno que bebiam e traziam as linguagens artísticas presentes para aquele cotidiano de luta das ocupações e mobilizações, não era uma estratégia clara. A estratégia primeira da luta do MST era a luta pela terra, né? Então, essa era Sim. a bandeira essencial, né? A mais radical. E ao longo dos anos, conforme as lutas foram se implementando, né, os assentamentos foram saindo, novas terras foram sendo ocupadas, outras demandas foram surgindo, porque não bastava ter só a terra, você precisava ter casa, não bastava ter só casa, você precisava ter estrada para escoar a Sim. produção, não bastava ter só estrada e casa, você tinha que ter água, tinha que ter energia, tinha que ter ferramentas, semente, insumos, então era um desdobramento daquela conquista pela terra, né? E assim outras pautas foram surgindo como necessárias, desde, bom, então as famílias estavam assentadas, mas nasciam crianças que precisavam estudar. Então a luta pela educação, né, o direito à escola no campo e do campo foi uma das pautas que surgiu, o direito à saúde, para as pessoas não terem que sair ir para outra cidade, viajar 1 hora, e de que jeito, se você não tinha carro, né? Enfim, então Sim. todas essas pautas foram surgindo e a especificidade do debate da cultura como uma estratégia política para a organização vem aparecer mais para o fim dos anos 90, início dos anos 2000. Então, um pouco provocado pelo pessoal que estava estudando também educação, né? Entendendo que a luta pela terra não era só uma luta pelos meios de produção, mas também uma luta ideológica, né? Uma luta contra a indústria cultural, contra todo um projeto do agronegócio combinado com essa indústria cultural, né? Então, a gente inevitavelmente ia ter que discutir cultura hegemônica, ia ter que pensar qual é a Uhum. cultura sem terra. Então, nesses primeiros momentos, daí a gente tem uma outra produção do movimento, que é o MST e a Cultura, do Ademar Bogo. Eu posso passar depois, né? O Guilherme bota por aí para a galera dar Aham. uma olhada. Então, esse Sim. material vai trazer um pouco dessa síntese do que o movimento estava acumulando no período sobre a concepção de arte e cultura, né, dentro do MST. E, enfim, usando, eu não tenho, não dá para me alongar muito aqui, né, com tantos detalhes, mas
enfim, os anos vão passando, tem uma aproximação boa com Augusto Boal, que faz um processo de formação forte do teatro do oprimido, né? Que se espraia por Uhum. todos os estados. É nessa prática da capilarização do teatro do oprimido que lembram de mim, e daí, né, que eu cheguei aí. Daí chama. Então já era essa ideia de ir espraiando mesmo essas práticas e elaborações no campo da arte, nas diversas linguagens, né? Que o movimento vai, inclusive, elaborando teoricamente com mais consistência também, né? Então, agora, já estamos em 2020, então o Coletivo Nacional de Cultura, ou essa Frente de Cultura, o movimento já está com 36 anos, né? Mas a Frente de Cultura tem 20 anos, vamos 20 dizer assim, anos. né? De acúmulo de estudo, de formulação e de elaboração. Você me perguntou quais são as práticas, né? Como é que se organiza. É, só queria puxar um assunto que você tocou, que eu acho que tem muito a ver com as práticas, que é essa relação da indústria cultural e o agronegócio, e como esse coletivo de cultura do MST é o contraponto disso. Se você puder falar um pouquinho a É mais tudo disso. muito, sim, é tudo muito complexo, né? A gente não consegue aprofundar aqui nesse tempo que tem, Sim. mas vou tentar ser sucinta, assim. Qual é a nossa grande reflexão? E daí eu já vou puxar para um outro ponto ali, então. Qual é a nossa grande elaboração e reflexão? É que ali em meados dos anos 60, né, a gente teve a implementação no Brasil, não só no Brasil, mas em vários outros países periféricos, um modelo de agricultura no campo, um novo modelo que foi chamado de Revolução Verde. Esse projeto, essa Revolução Verde, trazia junto um modelo de campo que não era aquele da agricultura familiar ou dos camponeses e das camponesas com seus pequenos pedaços de terra e tal, mas como é que eu posso dizer? Os monocultivos, os grandes latifúndios, né? O Aham. monopólio da terra, o monocultivo, a substituição então daquela diversidade de cultivos por um único cultivo, seja de soja, de cana, de milho, né? Agora a gente tem forte no Paraná alpinos, eucalipto, gado mesmo, né? A Então, soja. os monocultivos, isso, soja. A gente vinha também com um processo de mecanização do campo forte, né? Seja com as plantadeiras, colheitadeiras, é, a utilização é um pacote, né? O pacote da Revolução Verde. O uso de agrotóxicos, de sementes transgênicas. Então, esse modelo foi implementado e matuta aqui comigo, né? Lá nas Aham. antigas, essas famílias todas trabalhando, elas faziam um mutirão, tinha o trabalho vicinal que a gente chama, né? Então hoje eu ajudo você aí na tua terra que a gente colher milho, depois daqui uma semana você vem na minha para ajudar a bater feijão. Depois disso a gente junta, faz um brodo de galinha velha, todo mundo come junto e ainda tem um bailão, depois um fandango. Então isso eram nessas experiências em que a cultura camponesa se estabelecia. Quando chega um modelo desse de mecanização, primeira coisa, né? Acaba com essas comunidades, por isso que a gente tem essa história do êxodo rural, né? As pessoas ficam sem possibilidade de viver no campo, aqueles grandes Sim. latifúndios vão tomando conta e vão expulsando as pessoas do campo, elas vêm para a cidade, para as periferias, né? Mais especificamente. E quando isso sai e esse modelo do agronegócio entra, a gente tem um impacto grande também, para além do impacto no meio ambiente, na própria produção de alimento, a gente tem um impacto na cultura, né? Então a Sim. produção cultural fica comprometida, porque se ela parte das relações com o mundo do trabalho, na relação da natureza, com a natureza e com as outras pessoas, e isso é rompido, esse processo cultural também tem impactos, né? Sofre impactos negativos. Então, o que Sim. acontece é que o fazer artístico foi expropriado quando não apropriado, né, pela burguesia, ou então privou o povo do campo de fazer arte e de poder ter acesso à arte, ou acesso à cultura camponesa no sentido mais amplo, né? Então, impondo inclusive um aspecto, uma perspectiva, aspectos simbólicos
subjetivos e estéticos, né? Que vão conformar a nossa perspectiva. Não é à toa que hoje, quando a gente liga a TV, aparece lá, agro é tech, agro é pop, agro é tudo, aquelas propagandas Sim. das caminhonetes. Junto disso vem um modelo de música, né, com o sertanejo universitário, que traz toda uma perspectiva de vida no campo, das relações de gênero, da relação com o dinheiro, né? Então, Sim. tudo isso vai formando uma estética, né? O próprio campo, quando a gente vai viajando aqui para o interior do Paraná, vocês botam um reparo aí, você vai olhando aquela paisagem homogênea, assim, plantações extensas, enormes, todas monocromáticas, não tem pássaro, não tem abelha, não tem Sim. árvore, não tem É gente no triste, né? campo. É máquina, é monocultivo, e depois aquelas colheitadeiras vêm todas simétricas, fazendo aquelas colheitas, né, Uhum. alinhadas, tá, 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 tá. Tipo, aquilo tudo gera uma estética que parece falar, ó, isso aqui é o que é o progresso, é o bonito, é o limpo, é o... Mas aquilo tá esvaziado de sentido humano, né? Então, por Sim. isso que ao longo dessa trajetória do MST, para além da luta pela terra, a gente vai identificar que a gente precisa pensar um modelo de agricultura, é o agronegócio, ou é o monocultivo, ou é a agroecologia? Que alimento a gente quer? Alimento com agrotóxico, com semente transgênica, ou é um alimento orgânico, né, que a gente chama orgânico, ou limpo, de Uhum. um tipo de comida, ou comida industrializada, ou é comida in natura, pura, comida de verdade, né? E nesse debate todo, qual cultura que é a nossa? O que é que a gente entende disso? Qual é o contraponto que a gente vai fazer, né? Então, Sim. foi um pouco a partir dessa formulação ou dessa elaboração que nós, daí já num passado mais recente, né? A gente teve mais um seminário, foi em 2018, o Seminário Nacional de Arte e Cultura, né, e MST, entre Cultura e Reforma Agrária, e a síntese desse seminário, que é esse caderninho aqui, ele é um caderninho mais interno, não é um livro mesmo, que foi editado, que está publicado, nada disso, posso passar depois. Qual que é o Cultura título? e Reforma Agrária Popular, isso. É uma produção do Coletivo Nacional de Cultura, do MST, um Será que tem caderno no de formação. site? Eu tenho ele em PDF, dá para passar, eu acho. Assim, não sei se Pode? pode. É, bom, consulta e daí a gente vê e Isso. disponibiliza, né? E aí, nesse documento, a gente vai avaliando que ao longo desses anos todos de MST, né, o nosso grande programa para a cultura ligado à reforma agrária é o nosso próprio projeto de reforma agrária popular. Então, quando a gente concebe a luta pela terra como um bem, a terra como um bem natural, não só a terra, mas a água, os minérios, enfim, como a biodiversidade, como um bem natural e direito de todos, isso faz parte de uma concepção, de uma cultura, né? De uma reforma Aham. agrária popular que a gente defende, a perspectiva da produção agroecológica. Então, o modelo de produção e a forma como se produz o alimento carrega cultura também, né? É Sim. cultura. A forma como a gente se relaciona com a saúde, quais são os remédios, tudo da farmácia, daqueles laboratórios, ou a gente pode encontrar o nosso próprio remédio na alimentação, nas nossas ervas, naqueles conhecimentos ancestrais que estão ali passados de camponês a camponês, né? A relação que a Sim. gente vai ter de gênero, a relação homem e mulher, né? A violência contra a mulher, isso não faz parte da nossa cultura defendida pela reforma agrária popular, né? O nosso projeto ligado à educação, a gente quer uma educação emancipadora, libertadora, e não uma educação que seja alienante ou que forme pessoas voltadas para o mercado de trabalho, né? Para a É uma, reprodução da lógica e do sistema capitalista que está posto. é uma luta por monocultura, contra a monocultura, né? Contra isso que Em é qualquer que mono, né? sejam as esferas. É, Isso. é, E no, e no campo da arte é a mesma coisa. A gente está lutando por uma arte que seja agroecológica, diversa, múltipla, e que ela seja coletiva, orgânica no né? cotidiano. Nós temos uma defesa forte de que
na divisão, no processo histórico da divisão social do trabalho, o artista foi separado das outras atribuições ou dos outros fazeres da vida. Para nós, dentro do MST, a gente entende que o camponês e a camponesa pode ser um curandeiro, uma curandeira, um educador, uma educadora e um artista, na linguagem que for. Então, para nós, isso são todas essas dimensões da vida combinadas como uma engrenagem, interligadas, que vão construir esse novo projeto de sociedade, uma nova cultura, né? Uma nova cultura justa, digna e que promova a liberdade, né? Então, é um pouco nessa perspectiva que a gente... É isso que a gente vem acumulando, né? Sim. E você falou até do seminário, o seminário nacional, né, que tem de cultura e arte, e daí voltando para o assunto, como que é a organização de vocês do coletivo? Ela funciona Isso. por linguagem, ela funciona por região, como que é? Sim. A gente tem uma forma de organização que nós chamamos de organicidade, né? A nossa organicidade pressupõe que haja uma organização na base, seja nos acampamentos ou assentamentos, em núcleos de base, e a partir desses núcleos de base, a gente tira coordenadores. Esses coordenadores de vários núcleos de base, formam a coordenação de um assentamento. Coordenadores de vários assentamentos formam a coordenação estadual ou regional daquele estado, e assim vai, até a gente chegar numa instância nacional, né, em que haja representantes de todos os estados trazendo e levando as informações, os debates e as discussões sobre os diversos temas e decisões estratégicas e táticas da organização, né? E nesse processo, a gente tenta ter essa capilaridade em todas as frentes, seja no setor de educação, de saúde, de comunicação e no de cultura, não é diferente. Então, a princípio, a gente tem essa tentativa de manter as representatividades da cultura em cada uma das regiões e também dos estados, até a gente ter esse coletivo nacional. Então, a princípio, o coletivo nacional funde representatividade de todas as grandes regiões do país que debatem arte e cultura, né, nos seus territórios. Então, para além disso, além dessa representatividade das grandes regiões e dos estados e dos assentamentos e acampamentos, a gente tem uma outra, não é separado, né, junto, mas uma outra forma de organicidade dentro do coletivo nacional, que são pelas linguagens artísticas, o que a gente chama de brigadas. Então, nós temos as brigadas nacionais em cada uma das linguagens. A Brigada Cândido Portinari, que é a Brigada de Artes Visuais, onde todos os artistas militantes e militantes artistas que estão ligados a esse leque de produção das artes visuais, seja desenho, pintura, escultura, fotografia, né? Se reúne nessa frente para produzir coletivamente, né? O mesmo a gente tem na linguagem de música, né? A Brigada de Música João do Vale, temos a Brigada de Teatro Patativa do Assaré, a Brigada de Literatura Palavras Rebeldes, a Brigada de Teatro, de Artes Visuais, de música, literatura, de audiovisual, o Eduardo Coutinho, a Brigada de Audiovisual, e só não temos ainda a Brigada Nacional de Dança. Mas a gente chega lá, essa é uma outra discussão, um outro momento. Mas em praticamente todas as linguagens a gente já conseguiu chegar num estágio de acúmulo, tanto de experiências práticas, né, de produção artística mesmo, quanto de elaboração teórica e política, né? Então, debate-se muito qual é o papel do teatro político, é teatro político, não é teatro camponês, é teatro popular, que teatro é esse que a gente faz e como que a gente faz isso? E assim nas demais linguagens, né? Qual é a nossa estética? Né? Então, a gente vai beber muito nos processos revolucionários que a humanidade acumulou, né? Seja
a produção estética russa, chinesa, cubana, que tem mais relação com nós aqui, a nicaragüense. Então, essas são. O tempo todo a gente está tateando essas experiências e realizando práticas para ver que rumo a gente vai, né? A gente ainda não chegou no nível de ter essas brigadas regionalizadas, assim, na região sul do Aham. Brasil, ou um braço forte dessa brigada dentro do estado do Paraná, ou em várias regiões do estado do Paraná. Esse seria o ideal. Mas para isso a gente precisaria de uma estrutura de funcionamento que permitisse processos permanentes e continuados do fazer artístico em cada uma das linguagens, que esse é um grande limite, né? Que tem a ver com isso tudo que a gente estava falando do agronegócio, por exemplo, né? Sim. Se já é difícil, dentro da nossa conjuntura, né, manter um equipamento cultural, ou práticas artísticas, ou iniciativas ligadas à cultura, em centros urbanos, ou em grandes centros urbanos, como é o nosso caso aqui em Curitiba, né? Alfaiataria que o diga, né? A dificuldade de ser um equipamento cultural, de existir, de produzir, de ter vida ativa, de tá vivo continuamente, né? Sim. Com fomento, com estímulo, com possibilidade de acontecer, com gente circulando. Se isso é difícil num grande centro, vocês imaginem no interior do estado e numa área rural. Então, é como se aquilo fosse esvaindo, assim, não sobra nada para o campo, né? Então, essa é uma luta contínua, né, de tentar viabilizar experiências e práticas como essa de modo permanente e continuado nos nossos territórios, né? Elas acontecem muito pontualmente, quando a gente, porque também tem essa dificuldade da logística, né? Tá cada um assentado para lá e para cá, então como é que a Sim. gente se encontra todo dia ou se encontra toda semana, né? Demanda carro, transporte, combustível, Uma alimentação, logística. estadia, uma logística mesmo que não Uhum. que às vezes a gente não consegue argumentar e justificar que é necessária, tanto quanto outra, né, que já mobilize assim as pessoas ligadas à produção ou então à Sim, educação, sim. enfim, né? Então, E falando em não sei se eu território agora, respondi. Uhum. respondeu. Falando em território, vindo para o nosso território, Lapa, Paraná, Curitiba, eu queria que você contasse um pouquinho sobre, que a gente começasse a falar do Centro Cultural Casarão, do processo de surgimento dele, onde que surge a ideia do Casarão, o que que ele é até hoje em dia, enfim, para a gente entrar no assunto agora aqui próximo de Curitiba, Isso. Lapa e Paraná, vamos conhecer o Casarão. Então, isso mesmo. Então, seguindo a provocação, né, e o desafio de tentar criar processos mais permanentes nos nossos assentamentos e acampamentos. Aqui no assentamento Contestado é o assentamento mais próximo, né, de Curitiba, que fica na Lapa. Ele já tem 20 anos e, enfim, a gente conseguiu encontrar uma brecha e que pudesse dar o pontapé em uma dessas possíveis experiências mais concretas e permanentes, não só de uma prática artística, mas da própria existência de um espaço mesmo, né? Porque essas outras práticas que a gente vinha fazendo, elas são feitas, não estou dizendo que elas não são válidas, a gente é artista, faz mesmo arte embaixo Aham. da árvore, onde é que for, mas às vezes ter um espaço adequado, estruturado com um pouco mais de condições técnicas, potencializa esse fazer artístico. E é direito nosso também. Sim. Não é porque é E sem o terra, porque é fazer camponês. contínuo, né? Isso, não é porque é sem terra, porque é camponês, porque é classe trabalhadora que pode ficar só com os restos. Nós queremos as coisas Sim. bonitas, bem feitas, caprichadas, com tudo que tem direito. Se já inventaram iluminação bonita, legal, os equipamentos, tudo, se já tem estrutura de som boa, queremos esses trem tudo, né? Nas nossas áreas e Sim, para o aham. nosso povo sem terra. Então, foi um pouco nessa pegada que a gente, em 2013, iniciou um projeto então de reforma no casarão histórico que tem na sede do assentamento Contestado. Vou contar bem brevemente a história dessa edificação, né? Depois eu acho que Aham. o Guilherme vai. Ele colocou antes nos. Como fala? Stories. Não, eu vou pôr depois. Eu Vai botei por algumas depois, fotos tá? antes.
Botei umas fotos que a gente Isso, tirou que eu e a Luana da alfaiataria, a gente foi na inauguração. Daí eu isso. coloquei essas fotos que eu tinha batido, e daí aquelas que você me enviou do slide eu coloco depois. Daí eu coloco Pronto, junto então com as depois, referências dos livros também. legal. Daí vocês vão poder dar uma olhada nas fotos lá, para quem não conhece o espaço, né? Então, esse casarão, ele é do período colonial, né? Tem quase 200 anos já, ele foi construído em 1834 e pertencia ao Barão dos Campos Gerais, um grande proprietário de terra, mas grande mesmo, assim, ó. Pensa Campo Largo, Ponta Grossa, Lapa, os trem, tudo, era tudo dele. A terra era toda dele e como se não bastasse ele ter toda essa concentração de terra, ele ainda tinha muitos, mas muitos escravos. Na Lapa haviam 9 senzalas, senzalas, né, de Nossa. escravos e escravas. E a maior dessas senzalas ficava na fazenda do Barão dos Campos Gerais, onde hoje é o assentamento. De hoje é o Então, centro. onde hoje é o assentamento, né? Então, ali no entorno, a gente não sabe ao certo, deveria, né, com mais condições, fazer uma pesquisa a fundo mesmo para tentar descobrir isso, mas havia uma edificação, assim, um barracão, né, onde ficavam os escravos e as escravas estavam ligadas mais à roça, né, ao trato da terra. Mas o casarão, eu sempre dizia que quem estava lá e tinha dúvidas sobre a luta de classes, era só olhar para a estrutura de engenharia e arquitetura do casarão, porque aquilo já estava explícito, né? Então, a parte principal era um pé direito de quase 3 metros de altura, com paredes largas, super arejado, iluminado, com grandes janelas e portas e tal, onde ficava a família, né? Onde ficava a família do Aham. barão. E na parte de trás, num porão úmido, escuro e frio, com umas frestinhas, 4 frestas desse tamanho para passagem do ar, é, ficavam as escravas e os escravos do trato da casa, aqueles, os mais dóceis, que cuidavam, que Uhum. faziam a pagem, que era um trabalho de pagem com as crianças, mas também cozinha, limpeza, essas coisas. Então, a própria edificação trazia a marca da luta de classes, né? De como havia um projeto distinto para cada uma dessas classes sociais, né? E enfim, eu gosto de reforçar isso porque é muito emblemático. Isso faz do casarão em si já uma potência do campo histórico, arquitetônico e estético, né? Da estrutura da edificação em Sim. si mesmo. Então, enfim, essa fazenda foi passando para os herdeiros depois que o barão morreu e tal, e os herdeiros foram loteando parte dessa grande fazenda, vendendo, e foi. É, teve um dos herdeiros que acabou jogando e apostando a fazenda e perdeu a fazenda. Aí foi uma correria para tentar conseguir a fazenda de volta. Bem típico, né, da burguesia. E apostou a fazenda do papai. E aí se lascou. E aí, depois desse processo, quem comprou a fazenda, daí a família já tinha desvinculado bastante dessa relação com a fazenda mesmo. Quem comprou essa terra foi a Insepa, aquela empresa de cerâmicas que faz, enfim, louça, né, para Sim. casa e tal. A Insepa, quando comprou a fazenda, o casarão estava bastante deteriorado, tinha praticamente só as paredes. E já tinha até crescido uma vegetação espontânea, lá tinha uma árvore dentro do espaço do casarão. Então a gente tem que reconhecer que a Insepa acabou fazendo um bom trabalho, porque eles resolveram recuperar aquela construção, fizeram uma reforma com tons de restauro, para fazer daquele casarão um centro de memória da empresa, com objetos, ferramentas, documentos que contassem um pouco dessa história. E nesse Uhum. processo, então, eles tentaram recuperar ao máximo o amadeiramento, né, as madeiras que foram utilizadas na construção originária, mas eles deixaram a parte principal da casa sem as paredes internas, na Sem ideia de formar um divisórias, né? salão mais amplo, assim, porque é ali que ficava esse centro de memória. Enfim, depois a Insepa
essa era a Fazenda Santa Amélia, né? Já né, com esse nome, quando estava com a Insepa. A Insepa estava com uma grande dívida com a União, e dentro da Constituição está previsto que terras improdutivas, mas também terras que estão com dívidas com a União, podem ser leiloadas ou então destinadas à reforma agrária. Essa terra ia a leilão, mas o movimento descobriu, né, que ia ter esse leilão e falou, pera, mas se vão leiloar, por que não destina para a reforma agrária? Olha quanta gente nós temos acampada pelo Estado. E daí acamparam, ocuparam a fazenda e acamparam pouco antes do leilão acontecer, né? Então, foi um acampamento relativamente curto, durou praticamente um ano só, porque houve uma grande pressão de organização do próprio movimento. Na época era o Jaime Lerner, que era o governador do estado do Paraná, e para além dessa pauta específica da Fazenda, haviam várias outras pautas, né, que o MST estava trazendo para o governo do estado. Eu não sei se alguém se lembra de que está assistindo a live, se alguém viu isso, mas houve um acampamento bem na Praça Nossa Senhora de Salete, do MST, que durou um ano. Um acampamento com barraco de lona, galinheiro, escola, padaria, horta. O Jaime Lerner ficava doido, ele não podia entrar no palácio sem passar no meio das galinhas. Hã? Não, é que eu não lembro, mas todo mundo fala desse acampamento. Eu Esse acho que ele acampamento. marcou Curitiba, Marcou, né? com certeza marcou a história de Curitiba. E aí, diante dessa pressão, ele pergunta: o que é que vocês querem? Daí apresentamos as pautas, tudo. E um dos pontos é: queremos essa fazenda aqui, ó. Pronto. Se a gente entregar isso para vocês, vocês vão embora. Vamos! E foi isso que aconteceu. Então as famílias foram. Por isso que eu digo que foi relativamente rápido, porque ele não aguentava mais. Falou: gente, entrega essa terra de uma vez por todas. Mas isso foi em 99, o movimento. Então, ali acontece o assentamento, a divisão dos lotes, né? São 108 lotes. Na época, 108 famílias, mas hoje já passa de 150, porque essas famílias, nesses 20 anos, tiveram os filhos cresceram, Sim. casaram e vai construindo casa, então tem mais de 150 famílias. E ao longo desses 20 anos, o casarão foi cumprindo várias funções, né? Inicialmente foi a guarita do acampamento, porque ele é num ponto estratégico, dava visibilidade para as entradas da fazenda, caso houvesse alguma ação dos pistoleiros e tal, ou da segurança, da própria polícia para despejo, né? Depois disso foi casa, mas também foi sala de aula da escola latino-americana por bastante tempo. Foi espaço onde teve casamento, velório, bailão, costelada, missa, tudo que vocês imaginam aconteceu lá. Apresentações de arte, teatro, dança, o que foi. E, enfim, só que esse uso coletivo também acabou dando um desgaste, promovendo um desgaste muito grande para a edificação, né? Comprometendo amadeiramento, estrutura elétrica, pintura e tal. E em 2013 a gente identifica a necessidade de buscar recursos para fazer uma reforma para não perder a estrutura, né? E aí, junto ao INCRA, escreve-se um projeto e aí começa a peleia, né? Porque se já é difícil, volto a dizer, já é difícil a gente conseguir apoio, subsídio para fazer a estruturação de um espaço para arte na cidade, você imagina no campo. O primeiro argumento era esse: o que é que sem terra quer com arte e cultura? Vocês já não têm a terra? Vai cuidar da terra, vai cuidar das galinhas, vai plantar alface, deixa. O que vocês querem com arte? Falando, não, nós queremos tudo que o ser humano tem direito no campo. Que é educação de qualidade, que é saúde, que é arte, que é esporte, que é lazer, que é religião, que é o que, sei lá, o que cada um quer, que é alimento saudável, que é cooperativa. Sim. A gente quer tudo que o ser humano tem direito lá no campo. Então, foi um processo bastante árduo, porque teve resistência do próprio INCRA, dificuldade também técnica, a gente não sabia como elaborar um projeto de engenharia, arquitetura, e tampouco até com especificações técnicas de arte, como é um equipamento cultural, né? Porque Sim. Ao longo desse processo da elaboração e estruturação do projeto, eles perguntavam para nós, e o que vocês querem fazer com esse espaço? Então, e conforme a gente foi vasculhando toda essa história, né, do casarão, a gente foi descobrindo essa história da senzala,
foi sabendo que foram os escravos e as escravas que tinham construído, o valor que ele já tinha estético e de memória mesmo. Então, a gente identificou que ele tinha um potencial para ser um equipamento cultural mesmo, né? E foi a partir disso, com os debates com a comunidade e também dentro dessas instâncias, né, ou autarquias que a gente estava debatendo para colocar o projeto em prática, que a gente chegou a essa deliberação. Não, isso vai ser o projeto piloto do primeiro espaço de arte em área de reforma agrária da região sul do Brasil. Então, você vê, isso foi em 2013, 2014, né, todo esse debate, 2015, é um passado muito recente, para a gente não ter um equipamento cultural estruturado no campo, em área de reforma agrária, né? Era um projeto piloto mesmo. Então, por isso foi tão difícil e por isso que teve tanta resistência. Porque sabiam também que se a gente conseguisse realizar isso, ia abrir precedente para que em outros territórios quisessem também estruturar espaços de arte, né? Era o nosso sonho, né? Que isso se virasse moda mesmo e se espalhasse por todo o Brasil, né? Quem sabe ainda não emplaca, né? Pode Enfim, acontecer, né? no processo, então, eu quero só frisar. Dá tempo, né, de eu falar mais uma coisinha aqui? Dá. A gente tem Nós, 15 minutos. tá. Então, teve um processo bastante relevante da história do Casarão, né, ou desse projeto, que em 2016, né, como todo mundo sabe, a gente teve o golpe. E Uhum. nesse período, o Paraná tinha, junto ao INCRA, quase 5 milhões de convênios, né, de projetos, assim, possibilidade de estabelecer convênios com o INCRA, que era desde construção de pontes, construção de estrada, qualificação e melhoramento de agroindústrias, cursos ligados ao Pronera, cursos de graduação e de pós-graduação, e também o projeto de reforma do Casarão. E nesse processo, quando teve o golpe, né, o impeachment da Dilma na quarta-feira, a gente já prevendo que todos esses recursos iam ser sugados, né, para Sugados. Brasília e tudo ia por água abaixo, a gente se organizou numa força-tarefa, foi um companheiro para Brasília, eu fiquei no INCRA aqui em Curitiba, outra companheira na Prefeitura da Lapa, porque para quem mexe com projeto sabe o quanto isso é árduo e praticamente impossível. O projeto era de 250 mil para reforma e a gente tinha que fazer esse valor, sair de Brasília e chegar na Prefeitura da Lapa até às 6 horas da tarde, né? Mas ele tinha que sair de lá, cair em Curitiba, no INCRA e ir para lá. Ir para lá. Ir para Lapa, né? E cair na conta da Lapa. Enfim, era um estado tão excepcional ou de exceção mesmo, que isso foi possível. Não sei nem como. Só para vocês verem. Mas aí eu gosto de repetir essa história porque, então, em 2016, no ano de golpe, o único projeto que o Paraná salvou foi a da reforma do Casarão. Então, ele se materializa novamente como um espaço de resistência dos oprimidos mesmo, né? Se anteriormente era o espaço dos pretos e das pretas, depois dos trabalhadores que participaram do trabalho nessas fazendas, né? Agora, na Sim. mão do Sem Terra, de novo, era um espaço de resistência camponesa, né? Então, isso marca bastante a história desse espaço. Enfim, E abrindo caminhos para novos espaços, né? Dentro exatamente. dos assentamentos, E abrindo aí a gente ideias. passa de 2016, 2017, a empresa que ganhou a licitação quebrou, mas enfim, conseguiu entregar a obra para nós em 18. Em 2018, a 2018. obra foi entregue e a gente iniciou o funcionamento em julho de 2018 com a primeira escola de arte da região sul do Brasil, do MST, né? Uma escola que a gente chama em alternância. Então, praticamente 70 militantes dos 3 estados da região sul, né? Rio Grande, Paraná e Santa Catarina, se Aham. reuniram ali no assentamento contestado, na Escola Latino-Americana e no Centro Cultural Casarão, e tiveram aulas por 15 dias de tanto técnicas quanto teóricas e políticas, né? Em teatro, dança, música e artes visuais. Então a gente teve esse esforço de iniciar um processo de formação qualificada mesmo, assim, né? Não Sim.
tentando que ele não se esvaísse nessa primeira experiência, mas a gente não conseguiu fazer uma segunda edição. Sem fomento, sem apoio, sem projeto, sem lei de incentivo, nada. Sem viabilidade financeira, tudo dificulta, né? Tudo Mas dificulta. essa primeira edição aconteceu antes da inauguração ao público, Oficial, né? isso. Então a gente começou a funcionar em meados de 18 e a inauguração oficial foi no ano passado, em 19, em junho. Inclusive, dia 22 agora fez um ano, né, da Faz um nossa ano inauguração já. oficial. A Luana mandou E aqui que é a melhor costela. tava boa mesmo, né? Nossa Isso aí. Senhora. O almoço E inteiro. o almoço inteiro. Mas uma coisa que eu já te E falei, né, é como aquele evento foi importante para quem era de Curitiba. De como a gente viu outra maneira de pensar um espaço cultural e o coletivo, e como saiu, todo mundo que estava meio deprê, vamos se dizer, né, pelas questões do mundo, saiu de lá com uma esperança, assim, não, tem um caminho possível, né? Acho que uhum, aquela inauguração foi muito importante. E acho que tem a ver também com o que a gente estava falando, né? Porque ali estava o almoço, estava o espaço, tinha música, tinha as barracas, tinha as comidas sem veneno, tinha, né, tinha um tinha acolhimento, assim. livro, tinha É, escola, tinha e remédio. sim, e acho que teve uma fogueira imensa que foi acesa no dia, né? Acho que a gente saiu de lá com uma outra visão de produção cultural mesmo. Isso. E nesse processo, né, nesse um ano e meio, vamos dizer assim, de funcionamento do Centro Cultural Casarão, a gente conseguiu realizar exposições de artes visuais com a Débora Santiago inicialmente, mas depois de fotografia com a Isabelle Neri. A gente conseguiu fazer rodas de contação de história para as crianças da escola municipal, né, do Campo Contestado. Foram cinco, cinco artistas daqui de Curitiba, cada um num mês, fazer contação de história para as crianças, tanto do período da manhã quanto da tarde, né, da escola municipal. A Municipal. gente teve roda de bordado com o Vinícius de Azevedo e o Itaércio Rocha, com um coletivo de mulheres, né, do assentamento, uma produção, inclusive a gente produziu uma bandeira que foi para o encontro nacional, o primeiro encontro nacional das mulheres, que foi agora em fevereiro, não, foi comecinho de março. Foi começo de março agora em Brasília, levamos essa bandeira toda bordada lá para marcar nossa presença. Sim. E tivemos espetáculos de teatro, apresentações de dança, várias apresentações de música com artistas parceiros, né, nossos nas mais diversas estilos e gêneros. É, a gente teve tivemos cinema, toda semana tinha cinema para as crianças. Enfim, foram várias, a gente tentou abarcar praticamente, se não todas, circo, tivemos uma apresentação de palhaços. Então, a gente tentava garantir a diversidade de linguagens artísticas, sempre dialogando com os grupos organizados do assentamento. Ora com o coletivo de mulheres, ora mais voltado para os educandos e educandas que estavam em processos de formação dos cursos da Escola Latino-Americana de Agroecologia, em outro momento mais voltado para os educandos do Colégio Estadual do Campo Contestado, oficina de fotografia e tal, ora com as crianças do ensino fundamental, né, Sim. da educação básica, ora com o pessoal da saúde. Então, o tempo todo a gente estava, inclusive, tentando, iniciando uma aproximação mais com o setor de produção, para a gente pensar essa coisa da arte e agroecologia mais imbrincada mesmo, assim, né? Quais são os pontos de pensar quais eram os pontos de Sim. interseção mesmo dessas dimensões. Enfim, recebemos vários grupos de visitas, né, desde a escola básica até a universidade, encontros internacionais, a militância mesmo, né, e também grupos de artistas. E isso tudo só foi possível porque, vale ressaltar, não tinha R$ 1 para nada Sim. disso, né? Então,
todo o trabalho de manutenção, fosse de limpeza, manutenção do entorno, do jardim, as obras que foram apresentadas lá, os trabalhos artísticos todos que foram socializados naquele espaço, foi por convicção de todos os artistas, técnicos, produtores, arte-educadores, que acreditam no MST, acreditam na arte e acreditaram no Casarão. Então, não teria condições de ter possibilitado aquele bocado de experiência para a nossa comunidade, ou para a nossa companheirada, porque foi para além da comunidade do assentamento contestado, houveram práticas que favoreceram militância do Estado do Paraná como um todo, da região sul e até a nível nacional e internacional, passaram gente de outros países lá, né, que vieram participar de cursos na Escola Latina e vinha assistir filme no Casarão, assistir apresentação de música, peça de teatro e tal. Então, isso não teria sido possível sem a criação dessa rede solidária de artistas que, mesmo em condições também super adversas de sobrevivência, a gente sabia disso, toparam vir para o espaço, ir para o Casarão, né, sair de Curitiba ou sair de região metropolitana para ir até lá fazer arte e Sim. tentar minimamente reverter um processo histórico de privação do acesso à arte para os camponeses e as camponesas, para o povo do campo, né? Então, eu preciso reforçar que essa história não poderia ter sido possível, né? Primeiramente, pelas famílias sem terra que ocuparam aquela fazenda e que se estabeleceram, né, com o seu trabalho, com a sua luta, com a sua resistência naquele território, mas nesse último período da experiência desse casarão, desses artistas, arte-educadores, técnicos, um bocado de gente que passou por lá e deixou sua marca. Então, a gente não teria como ter realizado aquilo sem essas pessoas, né? Sim. Sim, a gente tem 8 minutos. Você quer ler o texto? Quero. Na verdade, A gente garantir o tempo, né? Vamos garantir. Não cair na metade. Certo. Então, eu quero ler esse negocinho aqui no final, porque acho que a gente precisa mais do que nunca acreditar que processos assim que nos dizem ser impossível são possíveis. Mesmo que com muita dificuldade, com várias contradições internas, porque não é porque a gente está dentro do MST e porque tem essa trajetória de luta que a gente também não tem contradição, não tem problema, não tem divergência. Isso não está resolvido. O movimento não é uma bolha, né? Então a gente tem vários problemas internos, mas é isso, resolvendo e andando e fazendo, e é assim que a gente vai. Mas precisamos mais do que tudo, para nós, classe artística, para quem mexe com arte, para quem acredita nisso e para quem acredita mais ainda num outro projeto de sociedade, a gente precisa manter vivo esse vigor e essa convicção de que é possível a gente construir outras práticas e experiências que sejam de fato emancipatórias e que sejam humanizadoras, né? Com isso, eu quero trazer aqui um autor da região sul para nós aqui, do Érico Veríssimo, em O Tempo e o Vento. Olha só, estou arrepiada aqui. É porque eu sempre fico emocionada. Lá, o Érico Veríssimo escreveu esse terceiro, é uma trilogia, O Tempo e o Vento, e no último livro, né, da trilogia, que chamou Arquipélago, ele escreveu ali entre 60 e 61, estava naquele fervor do João Goulart, que inclusive foi a primeira vez que a gente teve uma proposição de reforma agrária mesmo, mais efetiva, né? Da possibilidade de se realizar a reforma agrária no Brasil. E aí acho que nesse ímpeto, né, fervendo ali com o processo histórico do Brasil, o Érico Veríssimo escreveu esse trecho aqui. Trata-se de, eu vou ler o fragmento do diálogo entre um escritor, né, portanto um artista chamado Floriano, e um estanceiro, um fazendeiro chamado Terêncio. E começa assim. Floriano encolhe os ombros. Acho que a terra é um bem comum e que uma lei constitucional poderia regular sua propriedade.
está claro que não haveria apenas um tipo de reforma agrária, mas muitos, de acordo com cada região do país. Para descongestionar as zonas urbanas e povoar as rurais, temos que tornar o campo tão confortável e interessante quanto a cidade ou até mais. Diz o Terêncio, com cinemas e teatros? Tentando o sarcasmo, mas em vão, pois persiste em sua voz apenas o tom rancoroso. Com clubes? E replica Floriano, com condições de vida decentes, com escolas, hospitais, facilidades de crédito, cooperativas, assistência técnica e social, máquinas agrárias usadas num espírito coletivo, estradas para o escoamento da produção, etc, e etc. E, por fim, com cinemas, com clubes, por que não? O senhor é um visionário, claro, meu raciocínio está condicionado à minha profissão, como o seu está subordinado à sua condição de latifundiário. Nunca esperei que nos pudéssemos entender nesse assunto. Faz-se um silêncio difícil, dentro do qual só se ouve o zumbido do ventilador. Eu quis trazer esse pedacinho aqui do Tempo e o Vento, porque lá em 60, o Érico Veríssimo ousou dizer que sim, sejamos visionários e queiramos no campo Sim. as condições de vida mais plenas e dignas que a gente possa ter para o nosso povo brasileiro. E eu estou falando aqui de preto, de índio, de mulher, de criança, de ribeirinho, povo da água, da floresta, com toda a sua multiplicidade e diversidade do povo brasileiro. Isso é inalienável, não podia ser expropriado e tirado de nós acreditar e querer isso a qualquer jeito, a qualquer custo. Então, se lá em 60 isso parecia visionário, aqui nos anos 2000, quase 2020, a gente implementou. A gente agora está vivendo um processo de pandemia e tudo está incerto, tudo está duvidoso, tem os problemas internos mesmo, né, de se constituir uma experiência como essa. Não há consensos para tudo e entre todos, né, dentro da própria esquerda ou dentro do próprio MST, mas quem sabe esse já foi mais um passo de uma prática. Se antes estava só elaborado no livro, agora já teve uma experiência concreta. Quem sabe vem mais daqui um tempo, mais um passo e aquilo se efetiva de modo mais continuado e permanente, não só aqui no Paraná, nem só no assentamento contestado, no nosso país inteiro e, quiçá, no mundo, onde a humanidade possa fazer arte de um jeito livre e possa conviver com os seus de forma harmônica. Se vai Tá desligar. acabando. Tá acabando, ele vai desligar daqui 5 segundos. Obrigado.